A paz e a graça em nome de Jesus. Com muita alegria e com muita coragem e com a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu trago mais uma mensagem a você. Eu quero em primeiro lugar contar a minha experiência com relação a esse assunto. Hoje tenho 63 anos. Mas durante todo esse tempo as coisas não mudaram com relação a isso. Continuam. E eu quero abrir os teus olhos, não para que você brigue, viva em contenda lá na tua comunidade ou contra o sistema que ela adota, mas somente para você ficar ciente do que sempre aconteceu e parece que a coisa vai continuar assim. Eu, no princípio da minha fé, quando jovem, sempre tive um fogo no coração de evangelizar, mas eu nunca esqueço o dia que uma certa pessoa que se dizia de Deus, um missionário que se dizia amigo, que visitava a minha casa, até que orava por mim. Eu comecei a evangelizar na direção do Espírito Santo e esse missionário me disse: posso te falar alguma coisa? E eu, sem maldade nenhuma, disse: pode, missionário, o senhor pode falar. Ele olhou para mim e disse: tu não tens capacidade para fazer a obra de Deus. E eu ali me vi humilhado e eu me vi murchando até o chão, como muitos se sentem em muitos lugares. E eu baixei a cabeça e saí dali daquele lugar. E eu visitava sempre uma certa casa de oração que nós nos reuníamos ali em jejum e oração, buscando as coisas puras de Deus. E quando cheguei naquele lugar, a oração já tinha começado e eu ali fiquei em um círculo junto com os irmãos e as irmãs. E ali uma pessoa com muita unção de Deus chegou a mim e disse: você está se sentindo o menor homem desse mundo. E eu ali não suportei aquela voz e comecei a prantear, comecei a chorar muito. Mas aquela voz continuou dizendo: não liga para que o homem falou, porque aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu falarás, porque hoje eu te escolho, eu te ordeno como o meu evangelista. Eu sou o Senhor que falo contigo. E aquelas palavras lavaram o meu coração, a minha alma. Jesus me deu o ministério, porque ministério vem de Deus, não vem de homem algum, somente de Deus. Medita bem naquilo que eu estou falando. Tem muitos
que se denominam apóstolos, muitos que se denominam pastoras, muitos se denominam reverendos, muitos se reverendam, são chamados e gostam de ser chamados de vários títulos dados pelos homens, mas não por Deus. Abre a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, no verso 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Muitos pegam esse verso e esse capítulo e acham que é Deus que escolhe todas as pessoas para a salvação. Mas essa mensagem são aqueles que Deus escolhe para ministérios na terra, a qual Ele dá e quer dar, talvez a você que me ouve e que ouve essa mensagem. Muitos têm inventado muitas coisas. Os homens criam profissões por causa dos diplomas e dizem que tem chamada de Deus. Mas as comunidades, por causa de interesse financeiro, por causa de parentesco e muitas outras coisas, ordenam quem eles querem e colocam nomes, dão títulos a eles, mas por muitas vezes não é Deus que dá. No livro de 1 Coríntios, no verso 12, no capítulo 12, no verso 28 até 30, diz assim: E uns pôs Deus na igreja de Deus. Aqui não fala de templo, não fala de denominação de religião. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar, falar todos diversas línguas, interpretam todos? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Os homens transformam ministérios de Deus, ou querem mandar até no que Deus tem para os homens na terra, aqueles bem intencionados, e muitas vezes nós fazemos a vontade do homem e não de Deus. Para nós terminarmos, no livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 14 a 17, diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa mensagem que eu trago para você. Talvez você tenha chamada, mas você está obedecendo a homem. E ele diz para você ser e obedecer a eles, e não a chamada de Deus. É um erro muito grande os homens hoje e as mulheres obedecerem homens e não a Deus. Serem ovelhas de homens e não ovelhas de Deus. Serem servos e servas de homens e não de Jesus. Pensa nisso. E eu quero fazer um desafio para você. Você quer fazer um teste se isso é verdade? Nessa noite, quando você for deitar, quando você for dormir, você pergunta a Deus e peça para Ele te mostrar. E eu, como ministro de Deus, eu digo para você, Ele vai te mostrar ainda essa noite do que está acontecendo na tua vida espiritual. Será que você está fazendo aquilo que Ele te escolheu a fazer? Ou você está fazendo aquilo que os homens querem que você faça? Fica na paz. Me diga a tua experiência depois dessa noite e você vai saber se eu sou um homem de Deus ou se eu não sou. Fica na paz e na graça, que Deus abençoe. Amém.